Prezados irmãos, nesse instante, agradeço a oportunidade que os meus companheiros de luta nos deram para que possamos expressar o Evangelho a todos aqueles que conosco convivem. Lembramos sempre que quando nós se reunimos em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, Mestre amado, temos a mente ligada a coisas boas, as coisas úteis para o nosso bem-estar. Precisamos sempre estar unidos nesta palavra do Evangelho, nesse sentido de mostrar a realidade que nos traz tudo a alegria, toda a paz e todo o amor. Hoje escolhi para falar com vocês o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos ajuda a pensar muito, nos ajuda também a analisar os nossos procedimentos no nosso dia a dia. Aqueles procedimentos que nos faz a vontade de viver, de ser útil, de trazer à humanidade inteira aquilo que nós precisamos e aquilo que nós temos de abundância na nossa terra. Ele começa desta maneira: sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Vejam, esse trabalho é a força da inteligência. Nós temos a inteligência que nos foi dado com tanto carinho pelo nosso Pai. E essa inteligência nos leva a nos preparar, nos leva a sentir o amor que Deus tem conosco. Por isso, ele continua e nos diz: na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, nos meios de preservar das intempéries e de defender os seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é neste desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar. É esse o desejo do melhor que o procura os meios e a posição que ele precisa, que o conduz a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura e as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito após o alimento material. É preciso o alimento espiritual e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Deus nos dá todas essas oportunidades estas que é para o nosso progresso. Mas nós vemos ainda, quando no trabalho, as pessoas em si, que precisam ter o trabalho para progredir, para ter o seu alimento, em vez de possuir esse trabalho, só pensam quando será o feriado, só pensam: não vamos trabalhar hoje porque os outros não estão trabalhando. Esse trabalho que é a riqueza do nosso bem-estar e ainda não sabemos aproveitar. Eu fico olhando trabalhos excelentes para o seu desenvolvimento, principalmente moral, aquele trabalho que faz que a pessoa se reerga nos seus princípios, e ainda penso:
o nosso patrão está ganhando muita coisa e nos dá apenas coisas pequenas. Não é assim, meus irmãos. Tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, é proveniente de um tratamento especial que Deus nos dá, porque Ele nos prepara todos os instantes. Ele nos traz o carinho e a paz. E Ele nos dando esse trabalho eficiente, muitos de nós ainda queremos apenas flautear, como chama-se no português certo. Queremos que o trabalho não seja incessante. Nesses tempos em que passamos agora, onde vemos muitas pessoas em casa, procurando fazer o trabalho, procurando ver o que é realmente ficar em casa e não ter trabalho. Depois, no fim do mês, não ter a alimentação necessária para o seu consumo. Por isso, meus irmãos, vamos pensar muito, vamos pensar que toda essa habilidade, toda essa demonstração de carinho, toda essa paz que o nosso Mestre nos traz é para o nosso bem-estar. O trabalho nos evolui, o trabalho nos dá a possibilidade de nós sermos mais úteis, nos dá a possibilidade de nós sabermos o que aqui viemos fazer e por que nós precisamos cada vez mais prestigiar aqueles que nos dão oportunidade, grandes empresários, aonde a habilidade deles também é imensa, procurando cada vez mais dar o bem-estar àqueles que contribuem com o seu trabalho moral, espiritual, de todas as maneiras. Porque se nós estamos trabalhando, nós estamos colaborando com todos. E aqui continua no capítulo do Evangelho, mas o progresso de cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número, como então a humanidade poderia progredir sem a persistência e a resistência da alma. Aí é outro tópico muito importante que nós temos que pensar. Nós aqui viemos para nos melhorar, para nos aprimorar, porque nós temos a habilidade de numa outra encarnação sermos melhores, sermos mais prestativos em nossas atividades, olhando bem, analisando bem essa humanidade, esse momento que nós tivemos e não aproveitamos numa encarnação anterior. Tudo isso, meus irmãos, faz parte do bem-estar que nosso Pai nos deu, faz parte daquilo que precisamos ter cada vez melhor, que é o nosso ensinamento, é o nosso bem-estar, principalmente com os nossos familiares também. As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a prever, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras cidades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirido, cada vez alguma coisa a mais, e assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa civilização moral. Então, nesse capítulo deu para nós entendermos perfeitamente que quando nós melhoramos aqui na Terra, tudo aquilo que nós fazemos nos é guardado no nosso espírito, porque o nosso espírito, sendo imortal, ele carrega todas essas partes, todo esse conhecimento que nós temos em outra encarnação. Uma encarnação nova, nós vamos aplicar aquilo que nós já temos dentro de nós. Nós vamos aplicar aquele conhecimento, porque nada se perde.
Todo aprendizado nosso, ele vai e volta junto com cada encarnação nossa. Por isso, vamos ser úteis, vamos ter cada vez a possibilidade de nos melhorar. Não pensar que nós devemos só folgar, que nós não precisamos nos preparar para algum acontecimento. Vejam bem, hoje em dia, na parte eletrônica, eu que já tenho um pouco mais de idade, antigamente nós não tínhamos saques de dinheiro em máquinas, nós não tínhamos no celular como movimentar uma conta bancária, nós não tínhamos no celular as notícias do mundo inteiro em fração de segundos. Tudo isso veio para quê? Para que nós possamos nos melhorar. Essa facilidade que nós temos de nos movimentar no dia a dia. Se nós estamos viajando, alguém quer se comunicar conosco é rápido, através do celular. Antigamente nós tínhamos só o telefone fixo, onde o que nós tínhamos que quando se movimentávamos, não tínhamos a possibilidade de se comunicar se não tivéssemos um orelhão, se não tivéssemos um telefone que pudesse se comunicar com as pessoas. Nós não tínhamos como tirar dinheiro de um banco quando nós estávamos numa cidade diferente, porque a nossa conta estava lá e só existia o cheque. Isso foi nos facilitando. Então, numa próxima encarnação, sei lá qual será a maneira que nós vamos ter para que possamos pagar as nossas contas, a nossa alimentação. Será que a alimentação é a mesma? As alimentações também cada vez mais são melhores. Nós sentimos que hoje a facilidade. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu trabalhava num armazém, onde nós tínhamos que empacotar em sacos de papel toda a alimentação, distribuir para ser levado à casa de cada cliente. Isso tudo passou. Hoje já vem tudo pronto, já vem tudo em embalagens especiais. A facilidade de nós carregarmos, a facilidade de nós podermos conservar em freezer, porque antigamente também não tinha. Então, isto é a modernidade, é o que o Pai nos dá para que cada vez mais possamos nos ajudar a si mesmo, para que possamos também ter tempo para nos melhorar fisicamente, para nos melhorar progredindo de uma maneira honesta e sensível. Porque as invenções, como nós vamos ver nesse capítulo, elas nos são dadas de acordo com a nossa necessidade. Não é o homem que inventa uma vacina, não é o homem que inventa um carro, não é o homem que inventa uma possibilidade de uma energia elétrica melhor. Tudo isso nos é dado pelo plano espiritual. Quando houver a necessidade, essa realidade nos vem por intermédio de nosso Pai. Por isso que o Chico Xavier sempre dizia nas suas obras, e sempre está aqui catalogado, que a todas essas experiências novas nos são dadas de acordo com as nossas necessidades. Quando vem uma vacina ou quando vem um remédio para a cura de alguma doença, ela nos é dada no momento certo e na hora certa. Tudo por intermédio do plano superior. É Deus que nos move, que Deus que nos dá essas possibilidades de nos preparar no nosso dia a dia. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tivermos feito. Exatamente a nossa recompensação, a nossa recompensa pelo tudo que nós fizermos,
não está aqui no mundo material, ela está no mundo espiritual, aonde é a nossa casa, aonde é o nosso lar eterno. Nós sempre estaremos em comunicação com esse lar eterno. Nós sempre estaremos em comunicação com Deus e com os nossos irmãos espirituais, que sempre estão junto conosco. E na hora certa, eles nos dão a intuição. Na hora certa, eles nos levam ao aprendizado, nos dão a noção do trabalho, nos dão a noção daquilo que nós precisamos fazer para sermos melhores, para ter uma vida melhor, mais facilidade no viver, mais facilidade para estar com os outros irmãos, nos ajudando a essas melhoras. Porque tudo que recebemos é exatamente pelo nosso sacrifício, é pela nossa vontade de ajudar aqueles que mais precisam. E ainda continua nesse capítulo, é pela aplicação desses princípios que os Espíritos não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções, feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que lhe colocasse na mão, sem ter trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio, de graça, e um de outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que ele deve conduzir, dizendo-lhe: caminhas e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tira-as do tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se os quiseres empregar. Todas as forças que nós temos nos é dado de acordo com a nossa necessidade. Muitas vezes nós vemos colegas, amigos com deficiências físicas e fazendo aquele trabalho que muitas vezes nós não fazemos, que não temos deficiência nenhuma. Por quê? Por que fazer isso? Tudo isso nos vem pela vontade de sabermos nosso trabalho honesto e dedicado. E essas pessoas com deficiências vêm aqui para que eles possam se melhorar, porque em encarnações anteriores tiveram muitos problemas, foram muito infelizes, amaldiçoaram muito o seu trabalho, deram a si tudo de mal possível para que não pudesse fazer nada. E hoje em dia aqui vem com essas deficiências, com esse despreparo para evoluir. Tudo é evolução, tudo é carinho, tudo é amor, porque com o amor também nós evoluímos mais, nós teremos mais condições de sermos mais felizes, porque só seremos felizes com o amor dentro de nós, com o carinho que o Pai nos dá. Meus irmãos, vamos pensar muito nesse nosso trabalho. Vamos pensar muito em tudo aquilo que nós temos, que nós podemos fazer, todo o carinho que nós recebemos, toda a luz, toda a água, nessa imensidade desse amor, na imensidade desse mundo imenso, que é a coisa mais linda. Existem paisagens e aspectos muito queridos em nosso mundo. E por que não nós evoluirmos, trabalharmos, para nós termos a possibilidade de um dia usar desses benefícios que o Pai nos deu, usar destas belezas naturais, deste amor, desse carinho que todos nos dão. Nós seremos bons quando nós receberemos bons carinhos daqueles que nós
menos melhores tratarmos. Por isso, meus irmãos, vamos pensar muito nesta parte do trabalho, da moral, da ética. Tudo isso faz parte dentro de nós. E aqui ele ainda continua, sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão a vos acompanhar, e como o anjo de Tobias, nos servirão de guias. Pedi bons conselhos, eles nos serão dados. Sentir a vossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças. E as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Procurai e achareis. Batei e vos abrirá. Esse término deste parágrafo, ele nos diz realmente aquilo que nós aqui falamos. Meus irmãos, com essas palavras, nós ainda lembramos o trecho anterior que nós falávamos, referente ao nosso trabalho. O Deus nunca isentou nós do trabalho. Ele nos deu todos os membros para que nós pudéssemos trabalhar com eficiência e com amor. Muitas vezes, sem os próprios membros defeituosos, temos irmãos que trabalham melhor do que aqueles que têm membros perfeitos. Por isso, lembremos sempre no trabalho que nós temos os membros perfeitos e podemos trabalhar. E vamos dar muita guarida para aqueles que não têm os membros perfeitos e fazem um trabalho muito bem feito, com as mãos, com os pés, com tocos de mãos, com tocos de braços. Por isso, Deus é imenso, Ele nos traz todas as possibilidades. E também, como Ele diz nessa parte, Ele não isentou nós da inteligência, Ele deu-nos a inteligência. E essa inteligência nós levamos junto para o mundo espiritual. Esta inteligência nos serve lá no mundo espiritual para a continuação do nosso trabalho, e também quando nós voltarmos outra vez em outra existência aqui na Terra, nós estaremos com a mesma possibilidade daqueles trabalhos que nós fizemos. Nós temos possibilidade de aprender mais fácil aquilo que nós já começamos em nossas vidas anteriores. Nós teremos condições de nos melhorar cada vez mais para aquele trabalho honesto e digno que nós precisamos sempre. O Evangelho traz palavras que nós devemos sempre repensar, principalmente à noite, quando nós deitarmos e fazemos os nossos trabalhos. Que Deus nos abençoe e nos guarde em